Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o último assunto do reino Plantae, que é a parte de movimentos vegetais. O vegetal ele movimenta, pode ser por um estímulo luminoso ou por qualquer outro estímulo. Aí vai ser dividido, em duas partes. Nós temos ali os tropismos e os nastismos. Esse estímulo, esse movimento vegetal, ele pode ser positivo, quando ocorre na direção de um agente excitante ou estimulador, ou ele pode ser considerado negativo, que é quando a planta se afasta, desse agente excitante ou estimulador. Quais são os tipos de tropismos? Nós temos o primeiro ali, que é o fototropismo, onde o agente excitante ou estimulador, como o nome da própria palavra já diz, foto, vai ser a luz. Então, é nesse momento que a planta vai receber o estímulo da luz e ela vai seguir esse estímulo. Então, o caule ele vai se aproximar dessa fonte luminosa. Então, se ele está se aproximando do agente estimulador, então vai ser um fototropismo positivo. E a raiz é o contrário, a raiz ela vai se curvar na direção oposta a essa fonte luminosa. Então, ali vai ser o que? Negativo esse estímulo. Olha aqui essa figura. Aqui a planta está indo na direção da luz, porque está ali próximo à janela. Então, essa envergadura que a planta faz aqui, para ela conseguir ir ao encontro do estímulo, que vai ser a fonte de luz, ela vai crescer nesse sentido, graças àquele hormônio auxina. A auxina, ela não gosta da luz, então ela vai se concentrar nesse ponto aqui, do caule da planta. Então, ela vai fazer o crescimento nesse ponto aqui, esticando o caule e fazendo com que a planta vá em direção ao estímulo. Então, esse movimento aqui é um tropismo ou fototropismo positivo, tá? E não encontro da luz. A raiz vai fazer o movimento contrário, então ela vai fazer o movimento oposto ao estímulo, então vai ser um fototropismo negativo. Olha só essa figura da orquídea, dá para ver muito bem, esse ponto. As folhas e as flores e o caule estão indo em direção à luz, então aqui, esse estímulo aqui, ele é positivo, está indo em encontro à luz, e aqui as raízes dela está indo ao contrário, opostamente. Então, esse estímulo aqui vai ser o quê? Negativo, tá? Então, aqui, fototropismo positivo e aqui é o fototropismo negativo, tá? Existe outro tipo de tropismo que é o geotropismo. Esse tropismo aí já vai ser provocado pela ação da gravidade, também com o hormônio, atuante ali que é a auxina, que vai fazer o caule ou a raiz crescer, em direção ao centro da Terra, ou não. Então, olha só, quando o caule, ele cresce na direção oposta ao centro da Terra, então eu digo que é um geotropismo negativo. A raiz vai ter geotropismo positivo. Por quê? Porque ela vai crescer na direção do centro da Terra. Cuidado que vai ser diferente do geotropismo, tá? O fototropismo. O fototropismo, quando a planta cresce em direção ao agente estimulador, que nesse caso é a luz, vai ser positivo. E a raiz vai crescer de forma oposta, então negativo. Isso no fototropismo. Já no geotropismo acontece, o contrário. O geotropismo negativo que ocorre ali no caule, a planta vai crescer em direção oposta ao centro da Terra, ou seja, a Terra está aqui embaixo, o caule vai crescer em direção oposta, para cima. Já a raiz vai seguir justamente a direção do centro da Terra, então ela vai crescer para baixo. Então, é um geotropismo positivo.
Mesmo se você tombar o vaso de planta, como aí da figura está mostrando, a planta vai obedecer, né, esse estímulo e vai crescer dessa maneira. Então aqui, ó, o vaso foi tombado, né, tá de lado. Aqui o caule ele vai crescer, né, em direção oposta ao centro da Terra, por isso que vai ser um geotropismo negativo. E a raiz vai crescer em direção, né, ao centro da Terra, por isso que é um geotropismo positivo, mesmo se o caule tiver, né, tombado, o vaso de planta. E agora existe os nastismos. Esses tipos de movimento, eles não são orientados em relação, né, a um estímulo, por exemplo. Eles independem da direção ou da origem do estímulo. Por exemplo, aqui, a planta carnívora, né? A planta carnívora, ela fica com a folhinha dela aberta ali, pousa um inseto ou algum bichinho, ela vai fazer o quê? Vai fechar. Então, ela está fechando, né, e não está seguindo o movimento nem do sol, nem da gravidade, ela está simplesmente fechando. Por quê? Porque ela precisa aprisionar o inseto ali dentro para que ela possa liberar as enzimas digestivas e começar a digerir o inseto. Então esse movimento que ela fez é independente da direção ou origem de um estímulo. Aí, quais são os tipos de nastismos que nós temos? Nós temos o fotonastismo, que ele vai movimentar ali a abertura de uma flor, por exemplo. Aqui a dama da noite, que é essa foto que tem aí, né, dessa flor branca, ela volta as suas flores para cima e fechada durante o dia. E durante a noite, ela volta as folhas, né, as flores para baixo e aberta. Por que ela faz esse movimento aí? É uma planta que exala um cheiro muito forte, né, à noite, porque ela está atraindo os seus polinizadores que têm hábito noturno. Então, por isso que ela abre de noite, porque é nessa hora que os polinizadores, que geralmente são morcegos, vai estar ali, né, procurando alimento, e ela precisa atrair, né, esses polinizadores para facilitar ali a distribuição do pólen dessas flores, tá? Então ela faz isso à noite, ela abre à noite, exala esse cheiro para atrair ali os polinizadores, né, para fazer a sua fecundação, já que os polinizadores dela têm hábito noturno. Outro tipo de nastismo é o tigmonastismo. A abertura aí vai ser agora em relação ao fechamento das folhas, como a gente viu ali no caso da planta carnívora, né? Então, em contato ali com o inseto, a planta vai fazer o que com a sua folha? Vai fechar para aprisionar o inseto ali e começar a fazer ali a digestão e absorção dos nutrientes, né, necessários para ela. Lembrando que planta carnívora faz fotossíntese, mas ela também precisa desse suplemento alimentar, né, vamos dizer assim, porque o solo onde ela vive é pobre em nitrogênio. Então ela vai sequestrar o nitrogênio dos insetos, né, que ficam presentes aonde? No DNA do inseto, tá? Para ela poder fazer ali, né, o suplemento alimentar. E o último tipo de nastismo é o seismonatismo, que também ocorre nas folhas, né? Temos aí o exemplo da planta dormideira, também conhecida como planta sensitiva, mas o nome científico dela é Mimosa pudica. Ela vai fechar ali os seus folíolos quando ela recebe um estímulo do toque, por exemplo. Então você toca na plantinha, ela se fecha toda, né? Por que ela faz isso? Para imitar como se fosse um espinho, né? E assim de repente espantar um possível herbívoro ali que queira se alimentar dela. Então, se imitando como se fosse ali um espinho, né? Ele talvez pense duas vezes antes de querer devorá-la, né? Então é para evitar ali a herbivoria, tá? Então é um estímulo que quando ela é tocada fecha ali todas as suas, né, seus folíolozinhos, ok? Então
Com isso, nós fechamos aí esse reino, né, que é o reino Planter, que foi bastante grande, né, com muita informação. Aconselho a vocês fazerem uma revisão e se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. E agora até o próximo reino, que vai ser o reino Animalia. Grande abraço, tchau, tchau.